Para quem veio de Marte e não sabe quem é Pablo Marçal, o Pablo é um dos maiores nomes do mercado digital brasileiro, responsável por centenas de milhões de reais faturados aqui na internet. É dele, inclusive, um recorde. Ele faturou 100 milhões de reais em uma única campanha de marketing digital. Para falar a verdade, desde que as eleições chegaram, é quase que unanimidade que o Pablo se tornou o maior nome do mercado digital brasileiro. E eu tô dizendo tudo isso para começar a defender a minha tese. Esse cara sabe exatamente o que ele está fazendo quando ele se candidatou à prefeitura da cidade mais importante do país. Ou seja, o maior erro que qualquer adversário político do Pablo pode cometer é justamente subestimá-lo. Eu me chamo Ícaro de Carvalho, trabalho há 11 anos como copywriter profissional. Isso significa que a minha profissão é basicamente produzir e trabalhar a atenção aqui dentro da internet. Nos últimos anos foram mais de 200 mil alunos atendidos, mais de 230 milhões de reais faturados, ou seja, eu entendo um pouquinho disso que eu tô falando, tá bom? Presta atenção, o Pablo não é um simples voto de protesto. Ele também não é mais um candidato engraçadinho, um candidato para ficar marcado como o bobo da corte dessas eleições. Quando Boulos afirma que o Pablo Marçal é o Padre Kelmo dessas eleições, ele está redondamente enganado. Isso só mostra o quanto eles desconhecem aquilo que eles juram que estão combatendo. Mas a verdade é que ninguém, nenhum grupo político, nem da esquerda, nem da direita, fazem a menor ideia do tamanho e do profissionalismo da estrutura de comunicação que o Pablo Marçal tem hoje, catapultando a sua imagem pelas redes sociais. Ele não só sabe muito bem o que está fazendo, como ele investiu muita grana nisso e ele sabe exatamente quais são os seus objetivos. E o principal, um cara que já fez muito dinheiro. Não é um aventureiro que está testando uma teoria. É um cara que já fez centenas de milhões de reais com o próprio trabalho. Então é a primeira vez que os políticos profissionais eles estão enfrentando alguém que enriqueceu pela internet e vive da internet. E agora, em uma campanha onde a internet se tornou mais importante do que a televisão, ninguém faz a menor ideia de como responder à altura. E a verdade é que para nós, profissionais da internet, o mundo digital funciona como um imenso funil. Existem anúncios e ações de distribuição que catapultam a nossa imagem para o número de pessoas que não nos conhecem ainda. Existem anúncios de qualificação, encontram essas pessoas e apresentam quem nós somos, o que fazemos, que problemas resolvemos. Isso faz com que as pessoas queiram ficar nos nossos canais. E por fim, anúncios de aquisição. O grande objetivo é fechar uma venda. E o Pablo Marçal domina cada uma dessas etapas, com uma única diferença. Na etapa da conversão, ao invés dele vender algum curso para você, ele conquista o seu voto. O que é novidade e terreno desconhecido para todos os candidatos, pro Pablo é só mais um dia de trabalho. E se você já entendeu que o que coloca dinheiro no bolso desse cara é a atenção, agora você tem ideia de quanto dinheiro vai entrar no bolso dele concorrendo à prefeitura da cidade de São Paulo. E quando eu digo que é dinheiro de graça, é de graça mesmo. É só dar uma olhada em quantas matérias, jornais, tirinhas, exibições em portais, as entrevistas exigidas. Em todo lugar você só encontra Pablo Marçal. Ou seja, para falar a verdade, Pablo, eu e você sabemos exatamente quanto dinheiro existe nesse pixel de remarketing que vocês estão alimentando aí. E é por isso que eu digo que, mesmo perdendo, o Pablo ganha. Se ele perder de cara, não for pro segundo turno, e daí ele apareceu pro Brasil inteiro, ele tem centenas de milhões de pessoas observando o nome dele. Depois é só ativar o remarketing, fazer algumas campanhas e vender o seu curso para milhões de pessoas. Mas e se ele vai pro segundo turno? Se ele vai para o segundo turno, ele se confirma como um candidato viável, ele aparece no segundo turno disputando ou com Nunes ou com Boulos, o país inteiro continua falando dele, ou seja, essa atenção se multiplica por 1000. E se ele perder, daqui a 2 anos, ele concorre de novo para deputado federal, para Senado e repete a mesma estratégia, ou seja, ele já entendeu. Ele já entendeu que a cada 2 anos ele tem dinheiro grátis esperando por ele a cada eleição. E é nessa hora que a esquerda e os seus principais adversários, eles confundem tudo. Eles ficam irritados porque não entendem a estratégia, porque não sabem como viralizar, porque ele está no Trend Topics no Twitter desde o início da corrida eleitoral e eles simplesmente gritam. O Pablo é um coach, o Pablo é um farsante, o Pablo é o Padre Kelmon da internet. Mas a verdade é que a estratégia de comunicação do Pablo tá anos-luz de qualquer concorrente. E mesmo os candidatos que já estavam acostumados a apostar na força das redes sociais, eles percebem de cara a diferença
do poder dessa estratégia. Vocês lembram daqueles antigos supostos grupos de robôs do Bolsonaro? Na minha opinião, aquilo se parecia mais com um monte de grupos de WhatsApp, todos ligados em automações, alguns perfis verdadeiros, outros falsos do Twitter, e aí você disparava e propagava naquele monte de grupos todo tipo de mensagem. E tem gente que diz, o Pablo usa isso daí. Não, a estratégia que o Pablo utiliza é completamente diferente. Ele se inspirou nesse cara daqui, Andrew Tate, o americano que em 2022 foi o nome mais buscado no Google no planeta Terra inteiro. Só pra você ter ideia, ele desbancou o Justin Bieber e o próprio presidente dos Estados Unidos. Isso com um detalhe. Andrew Tate não tinha mais nenhum perfil, ele perdeu todas as contas nas redes sociais. Ou seja, mesmo sem uma única conta, ele foi a pessoa mais buscada do mundo. E quando os jornalistas e a mídia olhavam esses números, eles não entendiam nada. Eles reproduziam coisas sem sentido do tipo, ele é muito polêmico, ele é muito machista, por isso que ele está sendo buscado. Mas a verdade é que só com quem trabalha com a internet sabia o tamanho da máquina que o Andrew tinha construído. Ele revolucionou a maneira de pensar em distribuição de conteúdo, começou a contratar e pagar pessoas para impulsionarem os seus conteúdos na internet. Isso significava basicamente adolescentes e subempregados que começavam a receber dinheiro para fazer recortes e distribuir nas redes sociais. E o Andrew pagava de todas as formas. Ele pagava por visualização, por campanha, por lançamento. Ele fazia um ranking interno, fazia os editores concorrerem entre eles. Ao final, aqueles que fizessem a melhor pontuação recebiam prêmios de dinheiro, podiam visitá-lo na sua casa, recebiam indicações de clientes. Essa estratégia do Andrew fez um barulho no mercado digital americano e em algum momento ele chegou aqui no Brasil. Quando chegou ao Brasil, Pablo Marçal conheceu esse modelo. Pablo tomou conhecimento da estratégia do Andrew e rapidamente ele decidiu aperfeiçoar o modelo, dar uma olhada na explicação que ele mesmo dá sobre como é que o modelo funciona aqui no Brasil. Tem 4.000 pessoas que estão no campeonato de corte e esse campeonato de corte eu pago um dinheiro até relevante aí para esse pessoal por visualizações. Eu falei, vamos fazer esse aqui, porque eu modelei um americano que fez isso e explodiu na internet. Ele foi o cara mais pesquisado do mundo na internet. E aí eu falei, vamos fazer esse rolê. Comecei a pagar as primeiras competições, só que só tinha vídeo bonzinho, cara. Então, tipo assim, vamos fazer isso aqui bonitinho. Não viraliza. Mas eu estava aparecendo em tudo, só que com pouco comentário e pouco curtida. E a galera começou a me perguntar, Marçal, você vai pagar a gente por conta dessas visualizações de coisas negativas? Eu falei, o que é negativo? E comecei a ver a pancadaria, né? As visualizações polêmicas... Muito maior. O que é isso, cara? Tem vídeo com 40 mil comentários. 40 milhões de visualizações. Aí eu chamei meu time e falei, cara, é isso aqui que eu tenho que pagar. Eu não vou pagar o que eu tô bonzinho, eu quero isso aqui. Uma vez que essa rede esteja montada, todo passo do Pablo tem um único objetivo, gerar cortes. Por isso que ele troca de boné, troca de roupa, está sempre diferente em cada debate que ele participa. Por isso que ele protagoniza cenas engraçadas ou deprimentes, do tipo tentando exorcizar o Boulos com a carteira de trabalho. Eu particularmente achei muito engraçado. E é por isso que é impossível concorrer com essa estrutura. São milhares e milhares de adolescentes ociosos compartilhando conteúdo enquanto você não para de produzir. E o resultado tá aqui, é só dar uma olhada. Se você somar o número de publicações de todos os candidatos, não chega a metade das publicações que o Pablo está fazendo sozinho. Isso faz o Pablo viver uma espécie de realidade paralela. Ele não responde aos entrevistadores, ele não responde aos candidatos. Todo evento que ele participa tem como única função alimentar o seu mundo paralelo. Um mundo de cortes e de distribuição onde, fora da televisão, Pablo Marçal aparece mais para cada brasileiro do que todos os políticos juntos reunidos. E agora é só somar tudo isso que eu te trouxe aqui nesse vídeo. Um candidato jovem com propostas completamente diferentes que enriqueceu e que entende a dinâmica das redes sociais. Ele ataca o sistema, a velha política e diz que vai resolver tudo em pouco tempo. Ele conta com um exército de jovens que passam o dia inteiro promovendo e distribuindo a sua mensagem. Enquanto isso, seus adversários dizem que é melhor ignorar, que é melhor não falar o seu nome, que é melhor não trazer vitrine para louco. E aí eu te faço uma pergunta, essa história lembra a história de alguém? E é por isso que eu te digo que nós já sabemos como é que esse filme acaba. E é por isso também que eu te disse lá no começo do vídeo, ainda que perca, Pablo Marçal foi o grande vencedor dessas eleições de 2024.